Bom dia, gente. Graça e a paz de Jesus. É uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos. Um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está realizando e daquilo que nós estamos sentindo também nesse tempo para a vida da nossa igreja, para a nossa IPB. E obrigado, pastor Davi, obrigado, conselho da igreja, por confiar, né? O púlpito é uma alegria. De vez em quando encontro com o Davi, já tem um tempo, né, desde Goiânia, né? E aqui também, não me lembro direito, mas eu preguei aqui nessa igreja, não sei que ano, 2007, 2009. Alex tá bom. E 2008 lá. Foi Tio Bima? Onde é que foi? Tio Bima, né? Então. E agora de novo, prazer demais, obrigado pela oportunidade de rever alguns e conhecer outros. Um abraço da primeira igreja presbiteriana lá de Uruaçu. Fomos para Uruaçu em 2015, pastoreamos a igreja presbiteriana de Campinas por 8 anos, e aí fomos lá para Uruaçu, estamos lá há 11 anos completos, estamos eleitos lá para o quinquênio 2026-2030, né? Cássia, a esposa, está tirando uma casquinha do pai, que mora em Cromínia, então a gente não vem sempre, né? Então ela ficou lá, mandou um abraço, mas falou, deixa eu ficar aqui com meu pai. Eu falei, fica, aproveite, né? Nós somos casados, vai completar 32 anos, conheci Cássia e eu ia fazer 16 e ela 15, né? 32 anos, a minha filha, a primogênita, 31 anos, casada com o pastor André, e o meu filho Mateus, a minha filha Nathalie. A Nathalie deu para a gente um netinho, o Timóteo, está com 6 anos, e agora o Levi vai completar 3 meses. É uma coisa que tem me feito pegar a estrada direto para Goiânia, né? E o Mateus, meu filho, está com 29 anos, pastor também, pastor da igreja presbiteriana Luz, em Goiânia, né? O meu genro, o pastor André, também está como pastor na igreja Luz, em Goiânia. Então estão todos juntos lá, né? Graças a Deus por isso. Mateus não deu filho para a gente ainda, mas disse que está trabalhando duro agora para 2027 aparecer o primeiro netinho. Então uma alegria para nós muito grande. Quando nós mudamos para Uruaçu, eles ficaram em Goiânia, né? E tem sido alegria. A igreja presbiteriana lá em Uruaçu é um bálsamo de Deus para a nossa alma, um presente de Deus para nós. Eles dizem que nós somos um presente de Deus para eles também. Então, assim, tem sido um casamento maravilhoso lá em Uruaçu. Deus tem sido muito bom conosco. E eu tenho percebido aqui de ontem para cá, e conversando com o pastor Davi e percebendo a realidade da igreja, quando foi que ministrei lá, novamente eu tive ministrando, foi no Tio Bima, onde é que foi? 2023, né? Então, assim, percebendo que há uma sede dessa comunidade aqui, dessa igreja aqui, por ver Deus agindo e ministrando aqui nessa cidade por meio dessa igreja. Eu louvo muito a Deus por isso. Isso me anima muito a atender um convite desse para estar aqui. É muito bom, sabe, gente, ver assim um povo que começa a sonhar e quer ver Deus agindo e transformando. E aí, ontem nós falamos, naquelas horas, sobre a implantação mesmo de grupos pequenos. E hoje, agora pela manhã, eu não vou falar exatamente sobre implantação de grupos, mas eu quero falar um pouco sobre a realidade de uma igreja que está na cidade, nessa época pós-moderna, não é? Com tantos desafios para ser crente, para servir a Jesus,
para levar o Evangelho. É uma igreja que muitas vezes vai se desgastando, enfrentando tribulações, enfrentando muitas dores, e uma igreja que precisa estar bem fundamentada para cumprir a missão dela. Com isso, Deus colocou no meu coração fazer uma exposição bíblica nessa manhã. Então o pastor Davi diz, fala das 9h30 às 11h, então que Deus tenha misericórdia de vocês, porque eu não sou Paulo, e não tem ninguém na janela também, né, para cair e tal, e dormir. Então se dormir, dorme no banco, de boa. Eu espero que Deus tenha misericórdia e nos abençoe, para que durante a exposição os irmãos possam sugar um pouco disso. Ao final, eu espero atingir o objetivo principal, não é? De uma igreja missional. A ideia do tema da palavra agora de manhã é uma igreja missional em tempos de adversidade. Pense nisso, uma igreja com clareza da sua missão, de ter que cumprir a sua missão, mas num tempo de adversidade, de muitas adversidades, algumas muito claras e outras às vezes camufladas, muitas externas e algumas internas também. Então eu gostaria de ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos 23 a 31. Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Atos capítulo 4, do verso 23 até o versículo 31. Esse texto é extraordinário demais, ele aquece demais meu coração, e eu espero que no discorrer da palavra, da exposição, os irmãos possam perceber coisas maravilhosas aqui, e que a fé seja fortalecida. Então vamos lá, mesmo assentados como estão, eu gostaria de ler o texto bíblico. Verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer isso, para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E Deus nos abençoe em nome de Jesus, poderosamente, de maneira que o Espírito Santo aplique tudo que foi preparado, tudo que Deus planejou para essa manhã na vida dos irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, existem momentos em que, pensando na história da igreja como um todo, que uma igreja cresce em ambientes que são favoráveis. Momentos que tudo parece que está cooperando para a igreja avançar, para a igreja crescer, para a igreja multiplicar, em todos os setores, em todas as áreas da igreja. Parece que está tudo muito tranquilo, tudo que se faz dá certo com muita facilidade, tudo que se propõe a fazer é muito simples, mas há outros momentos em que
a igreja é formada, ela avança, mas por meio de pressão. Ela avança, mas sempre tendo que lidar com algumas questões difíceis, com algumas tribulações, com alguns problemas. Às vezes os problemas estão no meio da igreja até, mas outros problemas que envolvem lá as famílias da igreja, envolve a cosmovisão que a igreja tem, ou a visão que o mundo vai tentando colocar sobre a igreja. Nesses tempos de provação, de luta, de desafios, de ameaças, a fé, e eu acredito que nós estamos vivendo um pouco disso, a fé ela vai sendo cada vez mais questionada em público. Então não é tão simples, sobretudo para uma geração um pouco mais nova, defender a sua fé, falar da sua fé claramente aí nas escolas, na faculdade ou na universidade, enfim. Não é tão simples assim. É um período em que se questiona demais. Nós vivemos uma época em que as convicções bíblicas que nós temos, elas são tratadas como ultrapassadas. Não é você falar assim, não, eu creio na Bíblia. Não é? Eu creio na Bíblia, eu só creio na Bíblia. A verdade para mim é a Bíblia. As pessoas vão dizer que isso é meio ultrapassado, é fora de lógica. Esse é o tempo pós-moderno. Por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade é relativa. Sabe, não dá para falar que a verdade única para se viver, para acreditar é a Bíblia, porque as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade. Cada um defende a sua verdade. Então não dá para você falar que vai evangelizar alguém com muita tranquilidade e vai dizer, não, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática e todo mundo vai assimilar isso com tranquilidade. Dizer, que legal, então tá bom. Então ensina para a gente. Não é tão simples assim. O mundo pós-moderno traz esse desafio para a gente. Talvez não com muita expressividade no interior, mas na capital, muito mais, a juventude tem sido pressionada a negociar a sua identidade espiritual, a negociar a sua crença, a sua fé. Ela tem sido pressionada a não defender com unhas e dentes a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Isso está ficando cada vez mais forte. Veja, irmãos, nunca houve tanta informação, não é verdade? Nunca houve tanta informação, nunca houve tanta exposição. O tempo inteiro as pessoas se expõem, elas se mostram o tempo inteiro, né? Vai fazer um passeio, vai lanchar, vai passear, vai sair com o filho, vai cortar o cabelo, vai no salão, o tempo inteiro elas se expõem. Nunca houve tanta pressão psicológica. Você tem juniores, você tem pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, num número enorme, vivendo com medicação. Por causa da pressão que se vive hoje. Existe uma pressão cultural, não só psicológica, mas cultural muito grande sobre a fé. A cultura, o jeito de viver aí fora, está pressionando a gente para não ter um estilo de vida cristão autêntico. Então, nós vivemos num mundo em que nós somos pressionados demais, que a nossa juventude, se nós não tomarmos cuidado, uma década, 2 décadas,
a igreja diminui, ela fecha portas. Fecha portas. Você olha para a história, por exemplo, ali na época dos Juízes, por exemplo, né? Começando ali no capítulo 2 de Juízes, você tinha uma geração mais velha de Josué e Calebe, não é? Dos que avançaram no deserto para entrar na terra prometida. Homens, diz o texto bíblico lá, que viram as obras do Senhor, que andaram com o Senhor, que temeram ao Senhor. Mas depois, você tem uma segunda geração, não é, que eram os mais jovens, que parecia não ter muito compromisso com o Senhor. E logo nesse capítulo 2 de Juízes, você vai perceber que os filhos deles já estavam oferecendo culto a Baal, a Astarote. Já estavam pegando seus filhos e colocando nos braços de Moloque, um deus, não é? Parecendo uma churrasqueira, cheia de brasa. E eles, com sacrifício, colocavam seus filhos para queimarem como oferta a esse deus Moloque. Se nós fôssemos traduzir a linguagem de lá para cá, nós estaríamos dizendo que você tem uma igreja hoje de pais crentes, em que os filhos vão vendo o que os pais estão fazendo. Você tem uma segunda geração daqui a pouco, que até vem à igreja, mas que não lê mais a Bíblia, que não tem experiência com Deus, não tem testemunho para contar. E coisas de 20 para 30 anos, uma igreja pode se tornar uma boate, um bar, pode se tornar enfim. É como se você tivesse um líder de uma igreja, amanhã o filho dele se torna um membro, e depois de amanhã o neto dele se torna um pai de santo. Para você ver o risco que nós estamos correndo nesse tempo. Por isso, quando nós falamos da implantação de grupos pequenos, nós não estamos falando apenas de uma metodologia, de inventar mais uma metodologia para enfiar numa agenda da igreja que já é complexa. Nós estamos falando de algo que é fundamentalmente bíblico. Quando a igreja primitiva nasce, eu li capítulo 4 aqui. Nós estamos ainda falando do começo da igreja. Começo da igreja, Atos capítulo 2, não é? Versos 42 a 47, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Nós estamos falando de uma igreja que começou com 120 membros, depois do núcleo apostólico, vai para 120, depois há uma explosão ali com o sermão de Pedro, não é? E acresce ali a 3.000 pessoas, mas aquela comunidade vivia em pequenos grupos. É chamado de comunidade cristã de base. Por que aguentaram tanta coisa? Porque havia um tipo de relacionamento tão íntimo, havia uma unidade tão profunda que eles se cuidavam, que eles pastoreavam uns aos outros. Então, nós estamos aqui nesse final de semana falando dessa realidade de implantação, porque não há nada mais bíblico do que os grupos pequenos. Nada mais bíblico. Qualquer outra coisa que nós colocarmos como algo bom, por exemplo, nós temos lá na Pipo, Pipo é a primeira igreja presbiteriana de Uruaçu, tá? Nós temos lá na Pipo todas as sociedades internas organizadas. Hoje é segundo domingo do mês, né? Agora são 9h42, daqui a 8 minutos termina o primeiro momento lá, que nós chamamos de culto da esperança. De manhã, aos domingos, nós temos um culto. Então, agora de manhã a banda está tocando e aí vem oração e pregação. Terminou, são 50 minutos isso. É um culto rápido, mas é um tiro mesmo, para dar uma animada, uma aquecida e inspiração na igreja. Terminou isso, então é escola bíblica depois disso. Só que todo segundo domingo, nós temos separação
por meio das sociedades internas. Então, agora, às 9h50, nós temos a sala dos homens, o PH. Então, nós temos um irmão agora, o Augusto vai ministrar, o irmão Augusto vai ministrar para os homens. Nós temos uma outra irmã que vai ministrar para as mulheres, e temos um jovem que vai ministrar para jovens, temos adolescente que vai ministrar para adolescente. Então, está tudo funcionando lá, sociedades internas. Sociedade interna foi uma ideia da IPB, digamos assim, dentro da nossa denominação, e as outras do seu estilo lá. Uma bênção se bem aplicado, se acertado. Agora, quando se fala de grupos pequenos grupos, no nosso nós chamamos de grupo de crescimento, é um GCIPO, ou célula, por mais que haja desgaste no nome por causa dos movimentos por aí afora, isso nós temos referência desde o nascimento da igreja. Nós temos fundamentação bíblica para isso. Então, nós precisamos prestar atenção que há um movimento diabólico na cultura, na pós-modernidade, para fazer a igreja capengar, para fazer a igreja perder o poder. Vocês estão entendendo? Fazer a igreja... Vocês se lembram de um momento em que Eliseu estava com os discípulos na casa de profetas, né? Vamos pensar assim num seminário, né? Que estava lá com os seminaristas, e aí de repente eles acharam que o seminário estava pequeno, porque tinha muitos seminaristas, muitos alunos de profetas lá, e um deles falou o seguinte: nós precisamos aumentar essa casa de profetas, precisamos cortar madeira e ampliar a casa. O Eliseu falou: então podem ir. Eles falaram: mas o senhor não vai com a gente? O senhor é o líder? O Eliseu disse: eu vou. E eles foram para cortar madeira, e um deles pegou o machado, não foi isso? Pega o machado, levanta o machado para cortar madeira, e quando ele vai dar o golpe, a lâmina do machado cai dentro d'água. E ele fica apavorado. E fica apavorado, sabe por quê? Porque não adianta ter o cabo do machado na mão. Com o cabo do machado, você pode até continuar batalhando para cortar. Você pode até se esforçar muito. Não significa que você não vai se esforçar, que você não vai dar as pancadas que tem que dar, o golpe que tem que dar. O problema é que sem a lâmina não corta, não há efetividade, não tem resultado. Aliás, você machuca muito a mão, não é? E não rende. Quando se perde o poder de corte, o que Satanás quer não é que os crentes saiam da igreja e vá para o mundo, não é isso. O que ele quer é que os crentes fiquem na igreja, mas fiquem também no mundo. O que Satanás quer é que a juventude permaneça aqui dentro, mas com o coração lá fora. Essa é a estratégia de Satanás. Então você imagina uma canoa na água. Tá tudo certo, não tá? Canoa foi feita para estar na água. A igreja é a canoa que foi feita para estar no mundo. Foi feita para estar no mundo. Os grupos pequenos são isso. Irmãos, imagina comigo. Veja que a nossa igreja já é uma igreja mediana, estava dizendo ontem, é uma igreja mediana para ser igreja presbiteriana. Mas você passa lá na porta da nossa igreja de segunda, terça, quinta e sexta, as portas estão fechadas. Não tem nada acontecendo. Só que nós temos quase 300 pessoas reunidas em casas. Em casas. O templo está fechado. Mas a igreja está na cidade. E ela está na cidade com grupos pequenos de crentes, chamando amigos para estar aqui. E onde o corpo de Cristo está, o cabeça do corpo está também. Está tudo certo, a canoa está na água. O que está errado? Quando a água entra dentro da canoa. O problema é esse. E a estratégia de Satanás é exatamente essa. É fazer com que o mundo devagarzinho vá entrando dentro da igreja. E aí
é essa pressão que eu estou dizendo aqui. As tentações que a igreja enfrenta. Que essa geração mais jovem, eu estou insistindo na geração um pouco mais jovem, porque a geração um pouquinho mais antiga, ela parece que está mais bem estruturada, mais bem, mais bem fundamentada e não enfrenta tanta pressão, por exemplo, ideológica. Sabe a pressão ideológica? Que você parece ser constrangido a pensar, a falar e a agir conforme a visão do mundo. É uma pressão de você ir se conformando de pouco a pouco com o mundo. Existe uma pressão social, uma pressão da sociedade. Existem pessoas que começam a ficar com medo da exclusão, de serem excluídas, de não fazer parte. Uma galera que tem medo da crítica. Um pessoal que tem medo de julgamento. E aí o que faz? Eles acabam cedendo para não ficarem fora. Existe uma pressão nesse tempo que nós chamamos de pressão digital. Que os mais velhos também não enfrentam muito. Alguns não enfrentam nada. Louvado seja Deus. Mas uma galera mais jovem enfrenta muito. Há uma influência constante das redes sociais, do ambiente online, que vai empurrando as pessoas para se comportar, para pensar e para se posicionar de maneira a agradar os outros. Sabe, a pessoa está insatisfeita, está triste, está machucada, mas ela vai lá, troca de roupa, dá uma maquiagem aqui, e monta um cenáriozinho, tira a foto, posta, depois tira a roupa, sai tudo, vai para o canto tomar um remédio em depressão. Mas ela não pode deixar de fazer isso, de mostrar que está legal, porque todo mundo faz isso. Então existe uma pressão digital aqui. Há uma pressão emocional. Pressão emocional. Há muitas pessoas, e nós precisamos tomar cuidado, porque nós também enfrentamos isso, os mais velhos, mas há uma geração aí, às vezes parentes, às vezes são filhos nossos, né? Adolescentes e jovens até, que estão por aqui, que estão vivendo sentimentos internos, irmãos, de medo, de culpa, um sentimento muito forte lá dentro, uma ansiedade, sabe? Expectativas que vão influenciar as decisões deles, o futuro deles. Então alguns tendem a querer namorar muito cedo, a praticar sexo muito cedo, alguns querem encarar os pais e partir para um processo de rebeldia. Por quê? Por quê? Porque a água está entrando na canoa. O mundo está entrando na canoa e não entra no estilo de perseguição como esse de Atos que nós vamos entrar daqui a pouco. É diferente. O tipo de desgaste, de tribulação dessa geração é um pouquinho diferente. E os grupos pequenos ajudam muito, porque são comunidades pequenas que criam vínculos tão grandes, elos tão grandes, que eles se preocupam uns com os outros. O tempo vai passando, são encontros semanais. Eu falei ontem, vocês lembram quem estava aqui ontem sobre a questão da abertura de coração, não é isso? Na hora do encontro nós temos lá momentos de abertura do coração. Nós temos lá, lembra que eu falei do pacto de silêncio, gente? Lá no grupo, toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem uma decisão no grupo. Diante de Deus, nós não vamos falar do que acontece aqui no grupo lá fora, sob pena de Deus nos disciplinar do jeito que Ele quiser, porque aqui dentro do grupo nós vamos nos tornar uma família a ponto de poder abrir o coração para ser tratado e curado, confessar os pecados. Eu não estou falando de confissão auricular, daquela que você confessa para um líder religioso e ele vai lá e dá para você, né? E você vai lá e cumpre aquele ritual e está absolvido, não. Mas o Tiago, o apóstolo, ele vai dizer, nós precisamos confessar os pecados uns aos outros para sermos curados e não perdoados. Perdão o Senhor quem dá, mas cura tem a ver com levar as cargas uns dos outros. E ninguém sai abrindo o coração com
Gente que não confia, que não criou, que não desceu no nível de relacionamento. Então, se nós ficarmos apenas nos nossos encontros mais superficiais, em que o pastor fala, em que você escuta, vai ser bênção, vai ser legal, sabe? Mas quando se escuta muito e pratica pouco e discute pouco, pouco se assimila, pouco se guarda. Guardar mesmo, manter mesmo, tem a ver com prática, com exercício, com repetição, queridos. Vocês sabem disso. Então, lá no grupo pequeno, o pastor pregou hoje à noite. Durante a semana, na quinta-feira, vocês vão discutir o sermão dele. Não vai melhorar o sermão dele, nem criticar o sermão dele. Não, vocês vão amadurecer essa linguagem e vocês vão discutir detalhes do que isso causa na minha própria vida. Semanalmente, abrindo o coração. Isso vai fortalecendo, guardando a gente contra essas lutas e pelejas aí de fora. Porque a pressão é muito grande. E às vezes, tudo que eu coloquei como pressão aqui vem acontecendo ao mesmo tempo. Lembra quando, em 1 Samuel capítulo 30, que Davi e os seus homens saíram para a batalha? E quando eles chegaram em Ziclag, que era uma cidade refúgio, ele chegou lá com seus 600 homens. O que os amalequitas tinham feito? Os amalequitas tinham entrado na cidade de Ziclag, tinha pegado as esposas, os filhos, os animais, a grana deles, que era o despojo, os bens, tudo, tinha queimado a cidade, tinha ido embora. O Davi chega com os homens, eles tinham perdido mulheres, filhos, os bens, a cidade, e aí os homens entram em crise e choram e ainda culpa Davi, o líder. De vez em quando, no mundo espiritual, isso acontece conosco. Às vezes estamos atacados no casamento, às vezes estamos atacados no casamento e com a criação de filhos, às vezes é casamento, criação de filhos e finanças, às vezes é casamento, criação de filhos, finanças e saúde. Pega tudo de uma vez e você tem que ser crente e precisa cumprir a sua missão no meio disso, porque Jesus não chamou a gente para cumprir a missão quando essas coisas estiverem bem. Entende? Então não é simples, às vezes vem tudo de uma vez só. Agora, preste atenção. Esses desafios, essas tribulações, elas vão revelar a estrutura, certo? Não tem nada melhor para revelar a fundação, a estrutura, do que um peso pesado, ou do que uns terremotos, uns tremores de terra. Isso revela que tipo de estrutura nós temos, que tipo de fundação nós temos. Então veja, uma igreja só vai revelar a sua maturidade quando a pressão chegar. Jesus diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Sem engano, né? Tem denominação aí que fica ensinando diferente, aí, pregando uns negócios diferentes, mas a gente não tem base na Bíblia para dizer isso. Adolescentes, jovens, adultos vão ter que lidar com as provações, e quando as provações chegam, quando as aflições chegam, elas vão apenas revelar que tipo de fundação nós temos, que tipo de base nós temos. Às vezes você tem crente de 10, 20, 30, 40 anos, e quando chega uma provação, e você vai descobrir, poxa, essa caminhada toda não está ajudando a lidar com esse momento. E às vezes você tem crente que é mais novo na fé, tem poucos anos de caminhada, mas desceu no discipulado, desceu na relação com Deus de tal maneira que ele olha para o momento que está vivendo com uma perspectiva diferente, fortalecida. E essa pressão toda é o cenário de Atos capítulo 4, do texto que nós lemos. Eu quero que os irmãos percebam aqui que Atos capítulo 4, aquela igreja ali que nós lemos no começo, nós vamos trabalhar daqui a pouco, né? Estou trabalhando tranquilo porque me deu um tempo maior. Se você precisar levantar, sair, esticar, não tem problema nenhum, não vou ficar, tá? Pode ficar à vontade aí. Lá na PIP nós colocamos poltrona, né? Não era poltrona, era banco assim, né? Agora ficou bom.
Agora ficou tranquilo, porque o pastor vai pregando, quando não está muito bom, está muito ruim, de vez em quando fica ruim o sermão, né? De vez em quando fica ruim, o pastor prega ruim, aí pronto, tem o ar-condicionado e tem poltrona, é só virar para o canto e dormir, né? Mais confortável. Então, de alguma forma, a gente ajuda. Aqui você pode levantar, se for o caso, tá? Apesar que os bancos são bons também, né, Davi, para escorar. Mas Atos capítulo 4 não mostra para a gente uma igreja confortável, não, gente. Não mostra para a gente uma igreja popular. Não é uma igreja popular, a igreja de Atos. Não é uma igreja confortável. Não era uma igreja aceita pela cultura. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. O que é a igreja primitiva do texto que lemos? Era uma igreja ameaçada. O Pedro e o João, eles foram presos. Eles foram interrogados. Eles foram pressionados pelas autoridades religiosas da época. Eles receberam uma ordem dizendo: é para vocês pararem de falar do nome de Jesus. Gente, a igreja existe para quê? Fala a verdade. Para que a igreja existe? Se não para anunciar a chegada do reino de Deus na terra. Para que a igreja existe? Para falar de prosperidade? A igreja existe para falar de curas, sinais e maravilhas? É isso que a igreja existe? Não, Deus prospera, louvado seja Deus. Deus cura. Deus faz sinais e maravilhas quando quer, do jeito que quer, para a glória dele. Agora, a igreja foi chamada para fazer uma coisa, para anunciar que o reino de Deus chegou na terra. E quando eu falo que o reino de Deus chegou na terra, é que existe um rei e que existe um reino. E esse rei, com esse reino, está implantando uma cultura do céu na terra. Tem leis desse reinado na terra, e a igreja que foi chamada para mostrar isso. O Pedro e o João receberam uma ordem, é para parar de falar do nome de Jesus. Aqui não era só uma ameaça religiosa, preste atenção, não é uma ameaça religiosa. Aqui, o que Satanás estava fazendo por meio daqueles religiosos da época, era uma tentativa de silenciar o evangelho. Certo? Silenciar o evangelho. Não é para falar, não é para fechar a igreja necessariamente. Não é para parar de ter culto, pastor. Tudo bem, pode ter culto, pastor, pode pregar aqui de boa, certo? Você vem para o culto, irmão, vem para o culto, traz sua Bíblia de boa. Agora, de segunda a sábado, esquece. Segunda a sábado, você vai lá, bebe, namora, pratica sexo, vai para festa, trabalha, mente, faz o que você quer. Tranquilo, domingo você vem para cá. Se você fizer isso, está tudo certo. É isso que as trevas querem fazer com a igreja. Quer tirar o poder espiritual, a lâmina. Estão lembrados do machado? A lâmina do machado caiu, só ficou a madeira agora. E aí a gente tem que gritar: ai meu Senhor, a lâmina caiu. E aí, se Deus não levantar um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não criar uma estratégia para a gente descobrir onde o poder de corte, onde a lâmina, o poder espiritual caiu, foi embora, a gente vai ficar dando paulada, sabe? Paulada, tentando fazer a igreja crescer no braço, na tora, fazendo aquilo que outras tantas igrejas, denominações estão fazendo por aí afora. Mas Deus tem que levantar a gente e dizer assim: fala para mim, onde caiu o machado? Onde foi? Essa é uma pergunta que é feita constantemente pelo Espírito Santo e nós precisamos ouvir. E o grupo pequeno ajuda muito nisso, a gente descobrir, reunindo semanalmente, aonde caiu, onde é que nós perdemos o poder de corte. Às vezes a gente vai passando anos e anos na igreja, nessa vida religiosa, e a religião é um problema para o evangelho, queridos. Me permita falar isso com muita honestidade. A religiosidade é um problema para o evangelho. Se tem uma coisa que o Senhor abomina, é a religiosidade. Nós fomos chamados por Deus para ter poder de corte. Então, a gente precisa se lembrar
em algum momento da minha vida, eu deixei de ser eficiente, eu deixei de ser crente, eu deixei de amar a Jesus. Eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de orar, eu deixei de jejumar, eu deixei de consagrar. Não confunda presbiterianismo com frieza, pelo amor de Deus. Sabe, tem gente que quer depreciar, não é? A igreja presbiteriana, falando sorveteriana. Já viu falar? Não aceito de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nosso coração é aquecido pelo Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque isso é a marca de crente. Só precisa entender teologicamente, biblicamente, o que é ser cheio do Espírito Santo. E é onde está o equívoco. Então nós temos que descobrir o que aconteceu no processo da minha caminhada, que eu perdi o poder de corte, que eu me acostumei. Eu me acostumei em vir para a igreja no domingo, estar aqui, que é uma grande bênção, mas para além disso mais nada. Quando sou desafiado, por exemplo, certamente o pastorzão aqui, com a liderança da igreja, vai começar agora a desafiar os irmãos, mais do que nunca, a sair da zona de conforto. Por quê? Porque a implantação dos grupos, o Senhor Deus vai pedir, vai incomodar a gente para alguém dizer assim: pastor, usa minha casa para colocar um grupo lá dentro. Semanalmente, irmãos, semanalmente. Em 2015, quando cheguei lá na primeira igreja presbiteriana em Uruaçu, a igreja estava um caos. Um caos por causa de problemas que a igreja vinha vivendo, não é? Infelizmente, o pastor que estava lá foi uma bênção, ficou lá 12 anos. Então nós temos que tomar cuidado quando fala do pastor, né? 12 anos, ninguém fica 12 anos num lugar, numa igreja, e ele foi o tempo todo péssimo. Não. Mas teve alguns problemas, e os problemas pioraram muito depois, de maneira que ele também largou o ministério e fez várias outras tantas coisas. E a igreja, quando cheguei, a igreja estava em frangalhos. Falei um pouquinho disso ontem. Então 2015 foi um período de pastoreio, de namoro, de tentar cuidar das feridas do coração da igreja. Final de 2015, eu peguei o projeto de grupos pequenos e apresentei para o conselho da igreja. Foi um sábado, de manhã até a tarde, passando para eles. Ao final desse dia, eu disse para o conselho: o projeto que eu apresentei, que nós discutimos aqui, vocês compram o projeto como sendo um projeto da igreja, ou para vocês o projeto é do pastor apenas? Eles disseram: a partir de hoje o projeto é da igreja, é nosso. Nós estamos juntos, pastor. Falei: ok, então registre em ata. Coloquei o projeto inteiro na ata e ficou registrado como projeto da igreja. No outro sábado, convoquei a junta diaconal. Nós passamos aí, eu e o conselho, apresentando o projeto todo para a junta diaconal. Ao final, eu perguntei à junta: entenderam? Entendemos. E aí? Honestamente, pastor, nós estamos juntos. Falei: ok. 2015, final de 2015. 2016, eu levantei 35 a 40 pessoas e passei o ano inteiro de 2016 no templo, dando um treinamento sobre grupos pequenos para essas pessoas. Porque a igreja não envolvia em nada nesse projeto, não sabia nada sobre isso. Ao final desse treinamento, 2017 agora, começou o primeiro grupo comigo, eu e Cássia liderando. Com esses 35 que eu treinei durante o ano de 2016. Quando comecei, desses 35, 40 baixou para 18. Na hora que nós começamos para valer mesmo, assim, que fomos para valer mesmo, baixou para 18. Pastor, vou guardar um pouquinho, porque não sei se vai dar para mim agora e tal. Eu falei: é isso mesmo, o grupo é pequeno. Eu sempre soube disso, é para ser pequeno. E nós passamos o ano de 2017 todo com esse grupo. Final do ano de 2017, a primeira multiplicação. E aí o processo foi avançando.
No começo de tudo isso, eu tinha um irmão, presbítero Laídes dos Santos. Laídes dos Santos. Laídes está comigo até hoje. Hoje ele é o tesoureiro da igreja. À época não era. Ele tem 40 anos de presbiterato. 40 anos. 73 anos de idade. Ele é meu supervisor de grupo hoje. O grupo, na multiplicação, lá no começo, ele assumiu a primeira multiplicação. Como líder e na casa dele, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Até hoje, só deixou da casa dele porque agora se tornou supervisor. Ele diz: pastor, eu nunca vi uma coisa mais linda do que essa. Eu nunca, em todos os anos meus de presbiterato, eu nunca vi uma coisa mais linda do que essa. Para fazer discípulo, para evangelização e para fortalecer a comunidade em meio a tanta pressão. Está lá, apaixonado por Jesus e apaixonado pelo trabalho. Então, a gente precisa tomar cuidado para não perder o poder de corte. Para a gente deixar o tempo passando e procurar onde é que está o machado. E aí então o seminarista lá, o aluno de profeta, diz para o Eliseu: a lâmina do machado caiu aqui, apontou lá na água onde caiu. Quando a gente percebe, queridos, aonde nós paramos de florescer, um pecado que entrou na nossa vida, que você não tratou, que você não lidou com isso, um desapontamento, ou não desaponta de vez em quando, gente? A gente desaponta com o irmão na igreja, desaponta com o pastor da igreja, desaponta com a esposa do pastor da igreja. Pastor, se não tomar cuidado, tem o coração ferido por causa de irmãos. Irmãos que às vezes machucam a esposa do pastor, machucam o filho do pastor, não é? Ou é o pastor que está machucando. São tantas possibilidades, se você não tomar cuidado, azeda o coração e você deixa de servir com amor ao Senhor Jesus. E nós somos chamados para passar por cima disso, e só passa por cima disso quem não perde o poder de corte. Quem entende que o diabo está aí para matar, para roubar e para destruir. E que essas coisas não podem travar o processo da vida da igreja. Então é preciso que a gente descubra aonde a lâmina do machado caiu, e essa estratégia de grupos pequenos é uma estratégia de Deus para afiar o poder de corte. Lembra que eu falei para vocês ontem da igreja de Campinas, de um irmão que era diácono da igreja, que era praticamente um analfabeto, muito simples, que não sabia nem ler direito, mas que o grupo dele não parava de crescer, e até hoje é assim lá em Campinas, Goiânia. Falei isso ontem. É exatamente isso. É um irmão apaixonado por Jesus, o irmão simples, mas ama o evangelho, ama acolher pessoas, ama liderar na simplicidade. Líder de grupo não tem que ser o cara mais estudado, mais inteligente biblicamente. Ele tem que ter o coração apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Porque a obra é muito espiritual. E aí então, nós vamos perceber essa realidade de tentar silenciar o evangelho lá na igreja de Atos. Tentar parar, prendendo Pedro e João. Preste atenção numa coisa: aquela igreja de Atos era uma igreja jovem. Igreja jovem. Atos capítulo 4, nós estamos falando daqueles 3.000 convertidos. Novinhos na fé. Novinhos na fé. Não tinha lá uma galera de 5, 10, 15, 20, 30 anos de conversão, não. A galera era nova na fé. Qual foi o impacto na vida desses convertidos, de família recém-formada na fé? Imagina tudo isso. Uma comunidade pequena, diante de um sistema tão poderoso, matando, prendendo, silenciando as pessoas.
O que esses novos convertidos fariam quando essa estrutura tão violenta diz: tem que parar de pregar? O exemplo já está aqui, ó. Pedro tomou uma surra, João tomou uma surra, foi para a cadeia, existe ameaça de morte. E aí, o que vocês vão fazer? O que eles fazem? Essa galera se reuniu com medo coletivo, se escondeu. O que eles fizeram? Houve discussão interna? Vamos pregar, não vamos pregar, vamos calar, não vamos calar. E houve discussão entre eles, houve um problema na estratégia da igreja primitiva. Eles recuaram? Eles fugiram? Quando você olha para o texto, outra coisa, será que eles adaptaram a mensagem para sobreviver? Então vamos mudar o jeito de pregar, né? Vamos colocar aqui vamos falar mais de, de prosperidade, vamos falar mais de outras coisas, vamos falar só de, só de cura, vamos falar de outras coisas, vamos misturar a mensagem aqui para não ficar tão... Não, o que eles fizeram? Preste atenção no pastor aqui. Aquela comunidade nova na fé, eles fizeram algo profundamente teológico, fizeram algo profundamente espiritual e fizeram algo profundamente contra-intuitivo. Teológico, espiritual e contra-intuitivo. O que eles fizeram? Eles se reuniram, eles se uniram e eles oraram. No meio dessa pressão toda para parar, porque senão vão sofrer muito, eles tomaram, vamos reunir? Vamos. Vamos nos unir? Vamos. E vamos fazer o que mais? Vamos orar. Tá bom, que legal. Qual é o conteúdo da nossa oração? Da igreja primitiva? Não foi por conforto. Não oraram para Deus dar um escape para eles fugir daquele negócio, da pressão que estavam vivendo. Não oraram para que Deus os protegesse emocionalmente, embora tudo isso poderiam ter feito, mas não fizeram. Eles oraram por coragem. Eles oraram por intrepidez. Essa foi a oração deles, e eu quero que os irmãos percebam aqui, queridos, uma verdade central, importantíssima, para esse novo tempo, inclusive que a igreja presbiteriana de Pontalina está vivendo. Qual é a verdade central? É que uma igreja missional, uma igreja não se mantém com foco missional, não se mantém unida, porque o mundo não está perseguindo de jeito nenhum, porque o mundo não está pressionando. Ela não se mantém com foco missional e unida porque está tudo estável. Não, ela se mantém unida porque Deus continua soberano. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque Deus continua soberano. Então veja, Atos capítulo 4 vai mostrar para nós que uma comunidade intencionalmente unida estava ali diante de Deus, não estava fragmentada, não estava dividida, porque tinha convicções importantíssimas que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa manhã. Eu quero trazer para vocês aqui um primeiro ponto. Pastor Davi, nós vamos seguir direto, né? É isso? Beleza. Então vamos lá, gente. Qualquer coisa aí, vocês... Se quiser fazer pergunta, você pode perguntar, para ficar dinâmica, para não dar muita canseira, né? Vou tomar uma água. Eu quero trabalhar um primeiro ponto com vocês. O primeiro ponto é que uma igreja missional, pense na igreja presbiteriana de Pontalina, uma igreja missional, ela interpreta os seus desafios à luz da soberania de Deus. Tá? Então, a igreja presbiteriana de Pontalina precisa interpretar os desafios do seu tempo, desafio lá do seu ministério, da sua família, do seu trabalho, da criação dos seus filhos, à luz da soberania de Deus. Veja comigo, por exemplo, o capítulo 4 de Atos, versículos 24 a 28.
Olha o que está escrito aí. Verso 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Gente, o verso 24, ouvindo isso, unânimes, eles levantaram a voz a Deus e disseram o quê? Tu, soberano Senhor. Observe comigo aqui, porque nós temos aqui algo profundo. A primeira reação da igreja diante da pressão, qual é a pressão de Satanás? Pontalina, pare com esse negócio de querer fortalecer a visão de vocês para anunciar Jesus. Essa é a estratégia que Satanás está montando e vai continuar montando. Não invista nesse negócio de grupos pequenos. É isso que vai acontecer de maneira sorrateira. Aí levanta um problema aqui, levanta uma dificuldade ali, vem um problema. De maneira camuflada é isso que vai acontecer. Qual foi a primeira reação da igreja primitiva quando mandaram o povo calar a boca com possibilidade de prisão e morte e tudo mais? A primeira reação da igreja não foi emocional. Ai meu Deus, como é que faz? Deus guarda a gente, Deus protege a gente. Não. A primeira reação da igreja foi uma reação teológica. Preste muita atenção, amados irmãos. Teológica. Eles não começaram a oração dele dizendo: Senhor, nós estamos com medo. Senhor, resolva o nosso problema, por favor, tenha misericórdia. Tira a gente dessa pressão. Tira a gente disso. Não deixa a gente sofrer por causa disso, não. Eles começaram dizendo: Tu, soberano Senhor. Não é uma questão bonita apenas. Não é uma oração bonita, o Senhor é soberano. Não. Aqui é uma declaração doutrinária em meio à crise. Reflita comigo. Quando a igreja de Pontalina está sendo desafiada, quando as lutas internas acontecem, quando há uma dificuldade na sua família, quando uma doença aparece, quando a dificuldade financeira surge e o pastor ou o conselho da igreja está chamando você para servir, para abrir sua casa ou para se tornar um líder de grupo, pode ser que a primeira reação sua seja dizer: peraí, agora não dá, agora não vou, porque é muita luta, pastor, procura outro, porque agora olha os problemas que eu estou vivendo, entende? Mas a declaração não é essa. A declaração dessa igreja, ouvindo isso, ouvindo o quê? Pedro e João disseram para a igreja: olha, a pressão é violenta que está vindo lá, prenderam a gente, etc, etc. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram o quê? Tu, soberano Senhor. O que significa dizer que a igreja não nega os problemas, não nega as tribulações, não nega os desafios, mas ela interpreta o que acontece com ela no dia a dia de maneira correta. Pedro e João tinham sido presos, tinham sido interrogados, ameaçados, proibidos de pregar. Isso não era algo leve, né? Era algo extremamente difícil. No dia a dia agora seria outras realidades aqui. Dificilmente alguém vai ser preso porque está pregando e tal. Tem alguns aí que já estão sendo, mas não é bem isso o problema. Só que quando eles escutam tudo isso, eles tomam uma iniciativa. Eles interpretam a perseguição pela revelação. Eu vou explicar, presta atenção para você entender. Quando ficaram sabendo da perseguição, eles disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e houve uma perseguição e tal, contra o teu santo servo e tal. Do que eles estavam orando? Que oração era essa? Essa oração é uma citação do Salmo de número 2. É uma citação do Salmo 2.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pressão chegou para aquela igreja lá no Novo Testamento, eles interpretaram aquela pressão à luz da própria palavra de Deus. Eles disseram assim: é por isso que lá atrás o Salmo já dizia que Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. E o Salmo também já dizia acerca dessa pressão e dessa perseguição. Nós estamos entendendo. Essa perseguição, esses problemas que estão acontecendo agora, já tinham sido revelados que a gente enfrentaria tudo isso. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo assim, Herodes não foi apenas um governo hostil, não. É como se ele estivesse dizendo assim, Pilatos não foi apenas um político covarde, não. É como se eles estivessem dizendo assim, as autoridades religiosas não foram apenas opositores humanos. De tal maneira que o Atos capítulo 4, o que diz aí, Alex? Versos 27 e 28. Que isso aconteceria, perseguição, provação, dores e lutas, mas tudo isso tem a ver com o plano eterno de Deus. Deus está soberanamente governando isso, estão fazendo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Deus não está fora do que está acontecendo. Aqui é uma profundidade teológica muito grande. Eles estão olhando para as lutas de hoje e interpretando à luz do decreto de Deus. Quem disse que a gente não passa por problema? Quem disse que a minha vida vai ser sempre legal? Quem disse que eu só vou servir a Jesus se o meu casamento tiver 1000 maravilhas? Se os meus filhos estiverem tudo bem com eles, se eu estiver bem financeiramente? Eu só vou abrir a minha casa se tiver tudo legal. Quem disse? A gente não tem. Na Bíblia nós temos uma verdade. Deus é soberano e está governando a minha vida no meio de todos esses problemas. Não está nada fora do controle do Senhor. Eu não preciso ficar preocupado. Eu não preciso deixar de servir agora, aguardando uma oportunidade melhor para eu me tornar um líder de grupo, para eu abrir a minha casa. Em outras palavras, a soberania de Deus é o fundamento para tudo isso. E é tão lindo, irmãos, que nessa oração, eles vão dizer, tu, soberano Senhor, que fizeste o quê? O céu, a terra, o que mais? O mar e tudo que existe nele. Por que eles estão orando dessa forma? Para que falar isso aqui agora? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia como um todo, nos vários textos dela todo, vai mencionar Deus como Criador, vai mencionar o Senhor como soberano, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Vai mostrar que a cruz não foi um acidente, tem a ver com a soberania de Deus. Isso tudo é muito significativo. Preste atenção, a maior injustiça da história, sabe qual foi? A cruz. A crucificação. Foi a maior injustiça. Por que foi a maior injustiça? Porque o justo estava sendo condenado à cruz. Isso é injustiça, ele é justo, ele não devia estar lá. Não é verdade? Mas a maior injustiça da história se tornou ao mesmo tempo o maior ato redentivo do plano de Deus. A maior injustiça se torna o maior ato de redenção do plano de Deus. O que é que nós aprendemos com isso? Se Deus governou a cruz, gente má e perversa pega um inocente justo e mata ele cruelmente. Se Deus governa isso, transformando isso no maior plano de redenção, então Deus governa as provações da Igreja Presbiteriana de Pontalina também. Por isso nós precisamos interpretar os acontecimentos de hoje à luz da soberania de Deus. Se Deus é soberano a ponto de dizer, haja céu e houve céu, haja terra e houve terra, haja água e houve água, animais e houve animais. Se Deus é tão soberano para fazer isso, quando um problema surgir na minha vida, seja de que ordem for, esse mesmo Deus
cuida de cada detalhe da minha vida. Eu não posso deixar de ser missional e de servir, porque alguma coisa parece estar dando errado. A cruz parecia um negócio terrível, um erro muito grande. Os discípulos ficaram decepcionados, não foi? Lembra daqueles dois no caminho para Emaús? Estão lembrados? Cabeça baixa. Aí Jesus chega e aí, o que está acontecendo? Mas o senhor não sabe o que está acontecendo? O senhor não leu o jornal não abriu a internet, não viu nada do que está acontecendo? Jesus falou que ficaria com a gente, que a vida nossa seria fortalecida, que mudaria o mundo. Agora aconteceu, morreu, está lá, está crucificado, está lá. Foi um engano total, cabeça baixa. Aí Jesus começa a discorrer, falar sobre a Escritura. Ele vai lá no Antigo Testamento e começa a falar. E eles não sabiam, não tinham percebido, não tinham notado. Às vezes acontece isso conosco, irmão. Nós estamos tão frustrados, tão doloridos, tão decepcionados que a gente perde a clareza da realidade. A gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. Focado tanto na notícia de ontem, que não percebe a notícia de hoje. Não percebe a realidade atual. Estou preocupado tanto com o meu problema, com a notícia o diagnóstico que tive, os problemas ligados à minha empresa, etc, que eu não percebo o que Deus está realizando hoje. E Jesus foi ministrando, e depois eles vão dizer assim, quando Jesus serve lá, né, a ceia na casa, e ele sai. Porventura, não nos ardia o coração quando ele expunha as Escrituras? Entende? Se Deus fez isso lá, o que ele está dizendo é, não importa o que você está passando agora, isso é uma palavra de Deus para o coração dos irmãos que estão aqui. Não importa o que você está vivendo agora, não gaste tempo preocupado se vai dar certo, se você vai sair do que você está passando, se esse quadro na sua vida, no seu ministério vai mudar ou não. Não gaste tempo nisso. Você precisa gastar tempo crendo nesse Deus soberano, crendo nesse Deus que governa tudo. Essa é uma primeira verdade, extremamente importante. Deixa eu ficar de olho aqui nesse relógio, porque já está acabando, né? Bom, eu estou avançando um pouquinho aqui, por causa do nosso tempo, né? Tem uma segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês, é que uma igreja missional, uma igreja com a missão clara, uma igreja que está com um projeto de implantar grupos pequenos, ela precisa orar por coragem e não por conforto. Orar por coragem. O versículo 29 e 30. A gente podia ler juntos? Só para te ajudar a tirar um pouquinho aí do sono, tá? Então, Atos capítulo 4, versículos 29 e 30. Vamos lá? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome. Muito bem, o verso 29, agora, Senhor, olha para as ameaças que estão fazendo aí, não é? Vamos traduzir essas ameaças pelas as ameaças pós-modernas, as ideologias, as mídias, a rede social, as doenças e etc. Coloca tudo nesse pacote aí, olha para tudo isso e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha só. Poxa, a gente pensou que seria um negócio diferente, né? Olha para tudo isso e, por favor, repreende isso, repreende aquilo, afasta aquilo, acaba com... Não, olha para tudo isso que eles estão fazendo e dá para a gente intrepidez, coragem. Dá para a gente coragem. Percebam comigo uma coisa. O conteúdo da oração revela a maturidade espiritual da comunidade. O conteúdo da oração revela o nível de maturidade. Como é que a gente ora?
O que a gente ora? A gente precisa aprender a orar, e aprender a orar não é decorar nada, gente, é conversar com muita sinceridade, mas quanto mais bíblica for a oração, certamente isso mais estará alinhado com Deus eterno. Então precisamos aprender a orar a Bíblia, orar biblicamente, orar as promessas de Deus, orar as verdades de Deus. Eles não oraram como uma igreja apavorada. Não oraram com medo. A igreja tem que ser ousada no Senhor, queridos. Eu falo muito isso lá na igreja, sempre falei, falo com o conselho da igreja, a igreja tem que ser ousada. Tem que ser ousada. A igreja tem de fato que botar o cajado na pontinha da água, porque o mar vai se abrir. Tem que botar o pé no Jordão, porque quando botar o pé, vai abrir. A igreja não pode se intimidar, afinal de contas, o Senhor dela é o Criador dos céus e da terra. Essa igreja vai avançar, ela vai avançar cada vez mais, a realidade vai ser transformada. A igreja tem que ser ousada no Senhor, a oração tem que ser constante. Deus, dá para a gente intrepidez, dá para a gente coragem, tira da gente a timidez, tira da gente o medo, dá para a gente essa ousadia. Afinal de contas, o Senhor pode todas as coisas, vê todas as coisas, o Senhor mora em nós. Há da parte de Deus em nós dons espirituais. Há poder de Deus para cada um de nós. Então, veja, o que a igreja não pediu? A igreja não pediu para remover perseguição, não pediu para ser protegida de sofrimento. A igreja, na sua oração, ela não pediu para calar a boca dos inimigos, fechar a boca de leão, ela não pediu absolutamente nada disso. E não significa que Deus não se importe com o sofrimento. E não significa que seja errado orar por isso, em absoluto. Em outras tantas passagens da Bíblia, há oração para essas coisas também. Mas como ênfase nessa manhã, nós precisamos entender que a igreja estava comprometida com algo mais profundo. A igreja estava comprometida com algo mais profundo. De maneira que a prioridade da igreja não era preservar o conforto. A prioridade da igreja era preservar a fidelidade. Era uma igreja jovem. Preservar a fidelidade. Afinal de contas, se olha para a Bíblia, Moisés enfrenta oposição. Se olha para a Bíblia, o Elias enfrenta muitas oposições. O profeta Jeremias enfrentou rejeição. Você vê Jeremias capítulo 20, ele enfrenta a rejeição. O exemplo maior é o próprio Senhor Jesus Cristo, que enfrentou toda aquela hostilidade. E agora a igreja segue o mesmo padrão cristológico. A igreja de Atos segue o mesmo padrão. Ou seja, a oração deles revela uma eclesiologia missionária. A oração deles revela um jeito de ser igreja com uma missão muito clara. Eles estão dizendo: Deus, nós sabemos que existimos para pregar o evangelho, para anunciar Jesus. Então, no meio de tudo que a gente está sofrendo, dá para a gente intrepidez para pregar. Por que eles estão dizendo isso? Porque por vezes, quando chega uma dor de cabeça, a gente está dizendo assim: eu não vou para a igreja, não é? Quando surge um problema em casa, eu não vou no grupo, não vou participar do grupo hoje. Se a semana foi difícil na empresa, o que a gente faz? Pastor, eu quero entregar o ministério, porque não está dando, lá em casa está um problema danado. Nasce um filho, nasce uma bênção de Deus, a gente usa a bênção para pecar. Separa com meio mundo da sua vida no que diz respeito ao reino de Deus. Né? Aí você vai fazer planejamentos para várias outras coisas, mas o reino de Deus, ele vai ficando para trás. A gente vai usando bênçãos para pecar. Você compra uma chácara, diminui o ministério. Se aumenta a sua renda financeira, diminui o ministério. Você, preste atenção, você passa na faculdade, diminui o ministério. A tendência nossa é usar as bênçãos de Deus para pecar. E aqui não, eles estão dizendo: Deus, o Senhor é o soberano, o Senhor criou todas as coisas, então, como o Senhor sabe de tudo, tem poder sobre tudo, só uma coisa que nós queremos pedir: no meio dos desafios da nossa vida, dá para a gente coragem, não deixa a gente recuar, dá para a gente intrepidez para anunciar a Tua palavra. Intrepidez é uma palavra grega, né? A língua original,
que foi escrito é no grego. Então essa palavra aqui, intrepidez, significa liberdade para a gente falar. No meio da pressão aqui, dá para a gente coragem pública, dá para a gente firmeza diante da exposição, diante da pressão, dá para a gente clareza sem medo, intrepidez. Dá para a gente isso aqui na igreja de Pontalina. Intrepidez não é agressividade, entendeu? Intrepidez não é fazer como um pastor aí atrás de uma outra denominação no passado, foi lá e meteu o pé na santa, lembra? Meteu o pé na santa, quebrou lá, virou uma confusão danada. Isso não é intrepidez não, isso é insensatez. Dá para a gente intrepidez, não é arrogância. O que é intrepidez? Intrepidez é coragem espiritual, fundamentada na palavra de Deus. Isso é intrepidez. Nós sabemos que o Senhor é soberano, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor abre portas que ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre. O poder está nas mãos do Senhor e nós somos do Senhor. Nós só queremos uma coisa: dá coragem para a gente enquanto o Senhor resolve os problemas. Deixa a gente saber que o Senhor está cuidando dessas coisas. Não deixa a gente pensar assim, meu Deus do céu, se eu for assumir uma liderança de grupo e tiver que gastar um tempo da minha semana abrindo minha casa, vai atrapalhar aquela situação, vai dar problema ali, vai passar de... Não deixa eu me preocupar com o problema. Me dá coragem para entender que o Senhor está à frente de tudo isso. Amém, gente? Muito bem, o maior problema que nós enfrentamos muitas vezes não é o perigo externo, é o silêncio interno. O maior problema é esse, é silenciar internamente. Por quê? Porque uma igreja, às vezes, ela sobrevive à pressão da cultura. Às vezes até sobrevive, ela suporta essa pressão toda. O que a igreja não suporta? O que a igreja não consegue superar? A perda de ousadia espiritual. Se ela perder a ousadia espiritual, a gente se torna um crente murcho, xoxo, sem graça, sem vida, sem relevância, sem tempero. Esse é o grande problema. Então, o foco da oração. Vocês percebem que o foco da oração está muito ligado a Atos 1, verso 8? Estão lembrados quando o Senhor Jesus ia subir para o céu lá? Ia ser assunto ao céu? Né? Ele fala com os discípulos lá, olha, fiquem aqui, prestem atenção no que está acontecendo. Por quê? Porque eu estou indo embora, né? Mas daqui a pouco vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer. E o poder é com o objetivo de vocês se tornarem o quê? Testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e em Pontalina. Quando vocês tiverem o Espírito Santo, algo vai ficar claro. Quem recebe o Espírito Santo, algumas coisas ficam claras. Uma delas é poder, é dínamos, é dinamite. É algo que explode coisas que tentam resistir ao avanço. E vocês vão pregar o Evangelho. Vocês vão ser minhas testemunhas. O que significa dizer que a missão da igreja aqui em Pontalina, ela não pode ser suspensa, paralisada, diminuída por causa de momentos difíceis. A missão vai só se intensificando. Só se intensificando. Os irmãos têm alguma pergunta? Os irmãos querem compartilhar alguma coisa? Posso seguir? Tem uns minutinhos aqui, pouco ainda, né, pastor? Deixa eu passar aqui que eu quero terminar com uma última observação, que é, a primeira delas, né, é que a igreja precisa interpretar os desafios
à luz da soberania de Deus, tá? À luz da soberania de Deus. Mas uma igreja, ela precisa orar por coragem, por intrepidez. E por último, então, e eu termino, uma igreja missional, ela precisa experimentar a presença de Deus e renovar a sua missão. Experimentar a presença e renovar a missão. Veja o versículo 31. Alguém leia o versículo 31 de Atos 4, por favor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Depois de tudo que aconteceu, que eles ouviram, então eles oraram, né? Oraram, tu soberano Senhor, que fez os céus e a terra e tal, dá pra gente intrepidez para pregar a tua palavra e tal. Tendo eles feito tudo isso, feito essa oração, o lugar onde eles estavam tremeu. Houve uma espécie de terremoto ali. E aí diz o texto que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E ficando cheios do Espírito Santo, com intrepidez, olha a resposta da oração, com intrepidez eles anunciaram a palavra de Deus. Olha o quanto esse versículo é curtinho, o quanto ele é pequenininho, mas teologicamente ele é explosivo, ele é uma bomba. Esse versículo de número 31. Ele está mostrando o resultado da igreja unida, no meio de tantas lutas e tantos problemas. Ele está mostrando aqui a importância de uma oração teológica, uma oração bíblica, e mostra essa busca por ousadia. O que a gente tem? A manifestação real da presença de Deus. O resultado não foi conforto. O resultado da oração não foi conforto, não. Certo? Perseguição continuou, as lutas continuaram, o resultado foi presença. O resultado foi presença de Deus. Deus naquele momento não removeu ameaça, não mudou o sistema político da época. Deus não silenciou aquelas pessoas que estavam se opondo a eles. Só que o texto diz que tremeu o lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Qual é a profundidade teológica aqui? É que nem sempre Deus vai remover a pressão. Às vezes naquele momento uma luta financeira continua por um tempo, às vezes um problema de saúde perdura na nossa vida para sempre. Afinal de contas, aqui desse andar de baixo da nossa vida, nem todo mundo é curado das suas doenças, sim ou não? Nem todo mundo que passa por luta financeira vai prosperar e vai ficar rico. Não vai, não é? Nem todo mundo, essas coisas vão acontecer na vida eterna, todo mundo vai ficar riquinho, todo mundo vai ficar sem problema de saúde, sem problema nenhum, não é? Isso vai acontecer lá, por isso tem que andar firme com Jesus, quer prosperidade, quer saúde, quer não sei o que, anda firme com o Senhor Jesus. Quando essa prateleira de baixo passar e nós passarmos para de cima, pronto, está resolvido. Aqui, nem sempre. O que aconteceu aqui? Nós temos uma teologia clara, a teologia de Atos dos Apóstolos. A teologia de Atos dos Apóstolos mostra que a presença do Espírito Santo não é só um sentimento religioso. Está entendendo? Às vezes a gente pensa, como alguns às vezes ensinam por aí afora, que a presença do Espírito Santo é para causar um arrepio, né? Se você não causar um arrepio, ou às vezes não rodopiar, né? não girar no manto, sei lá, essas coisas todas assim, parece que você não está cheio do Espírito Santo. Mas a teologia de Atos, falando sobre o Espírito Santo, ela mostra que a presença do Espírito Santo, a presença do enchimento do Espírito Santo, mostra a capacitação para a missão, mesmo em momentos difíceis da nossa vida. Entende isso? Por que a igreja não basta apenas ter o Espírito Santo? Ô irmãos, como bons presbiterianos, nós sabemos que crente não perde salvação. Amém, gente? Crente não perde salvação, pelo amor de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque é uma obra pela graça de Deus realizada pelo Senhor e não por nós.
Então, se você é crente, se o Espírito Santo entrou na sua vida, e isso é batismo com o Espírito Santo, tá? Batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo entrando e habitando o seu coração. É rito inicial, primeira bênção. Batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou na sua vida, você está salvo e salvo para sempre. Mas às vezes, tem crente salvo que tem o Espírito Santo com a vida tão xoxa, né? Sem sal. Ô gente, arroz branco é bom. Arroz com alface é bom, não é? É bom. De vez em quando, se puder, ter uma picanha, né? De vez em quando, se você puder ter, sei lá, uma lasanha, se você puder ter, o que mais? Chuchu, aí chuchu, gosta muito. Então, para a Maristela, um chuchu, um franguinho caipira, é bom, gente. Todo dia, frango com piqui, não é? Todo dia, arroz e alface, todo dia, não dá. Entendeu? Ter o Espírito Santo é a grande bênção da nossa vida, porque nos garante vida eterna. Agora, por que se olha para a Bíblia o tempo todo, a partir aqui de Atos dos Apóstolos, falando em cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo? Por quê? Por causa de uma questão: o Espírito Santo veio para dar seguimento na missão de Jesus, de anunciar o nome de Jesus. Só que de vez em quando os crentes ficam mais carnal do que cheio do Espírito. Aí tem que acontecer alguma coisa para encher os crentes. Para quê? Para dar show? Não. Para cumprir a missão. Porque de vez em quando é tanta luta, tanto problema, tanto desafio, que você para de cumprir a missão. Então o enchimento do Espírito Santo é para cumprir a missão. O lugar tremeu depois da oração. O lugar tremeu. Biblicamente, pastor Márcio, o que significa tremer esse lugar onde eles estavam reunidos? O tremor é uma linguagem teológica da manifestação de Deus. Apenas isso. Não é você, agora você está jejuando, está orando, falar: Deus, como é que vai? Rachou em algum lugar, tremeu, não tremeu? Você fica, não vai acontecer isso. Porque o texto quer mostrar uma coisa: Deus manifestará a sua presença. O que a igreja mais precisa é de convicção. Deus está comigo nessa missão. Naquele momento tremeu o lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que nós precisamos é da certeza da presença de Deus. Estão lembrados de Atos? Por exemplo, o monte treme na presença de Deus. Atos não, Êxodo, né? Êxodo capítulo 19. Nós temos um monte tremendo. Isaías capítulo 6, o templo se move diante da santidade de Deus. Estão lembrados? Capítulo 6 de Isaías. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A convicção da presença, tudo que a gente precisa é que você tenha clareza da sarça ardendo, pegando fogo sem se consumir, ou da presença do templo e os anjos, serafins ali ao redor dele. Ou Atos capítulo 16, por exemplo, a prisão ali, né? Mas de repente o Paulo está lá e treme o lugar, as cadeias se rompem, eles estavam cantando louvores. A ênfase é uma só: Deus está nesse lugar. Não é nem a sarça pegando fogo, não é nem aquela visão toda, não é as cadeias, é uma coisa só que o texto bíblico quer mostrar: convicção. Deus está presente. O texto está ensinando que Deus responde uma igreja que tem foco missional. Irmãos amados, Deus não vai abençoar uma igreja que quer só reunir. Deus vai abençoar, vai mandar dinheiro, vai abrir portas quando uma igreja diz: nós queremos invadir a cidade, pregar o evangelho, testemunhar o nome do Senhor Jesus. A igreja não precisa ter medo, o recurso é do Senhor. Não precisa ter medo. Nossa, será que a gente vai ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo? Não tem medo disso. Não tenha preocupação com outras coisas,
Por quê? Porque tudo é dele. É por isso que eles oraram. O Senhor é o soberano que criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe, tudo é do Senhor. O Senhor deu uma palavra e muda tudo. Nós só queremos uma coisa: intrepidez para pregar a tua palavra. E não tem nada hoje mais profícuo, mais eficaz do que os grupos pequenos. Os grupos pequenos. As pessoas têm dificuldade, muitas delas têm dificuldade para entrar naquele portão lá fora, pegar aquele corredor, entrar aqui e sentar aqui na frente. Gente que nunca vê a igreja. Tem dificuldade. Se aqui for igual a Pipo lá em Uruaçu, os crentes vão chegando e sentando de trás para frente. Se for igual lá, a gente enche a igreja de lá para cá. O visitante, se ele quiser e ele chegar atrasado, ele tem que atravessar aquele corredor da nossa igreja todinho e sentar aqui na frente. E normalmente chega em cima da hora o atrasado. O culto está acontecendo, ele tem que atravessar. Ô gente, é difícil, não é simples. Entende? Agora, o colega do Alex, que trabalha lá com ele, sei lá, um amigo dele que conhece ele, ir na casa dele, aonde tem 5, 6, 7, 8 pessoas reunidas para a gente conversar um pouco, orar um pouco e depois ainda comer um lanchezinho, uma vez, num dia, meio de semana, não é nem sábado e nem domingo, é meio de semana, 1 hora e pouquinho, é muito mais fácil. É muito mais fácil. E lá nem tem um pastor, e nem está usando terno. É o Alex, é o amigo Alex. Aí ele vai lá, cheio dos seus ranços, seus traumas, as suas crenças, um monte de coisa. Ele vai lá dizendo assim: passar a ser crente não passo. Não adianta, eu só vou lá porque eu sou amigo do Alex. Porque ele me convidou. Lembra que eu contei para vocês de um irmão ontem? Foi lá no grupo que insistiu demais para ele ir lá na casa do irmão. O irmão estava convidando demais, falou, chegou na esposa e disse: eu vou, vamos lá, para ver se ele para de convidar a gente. E foi tão bem recebido, carinho tão grande, voltou mais uma vez, voltou a terceira vez, de repente estava ele domingo no culto da igreja, lá no encontro nosso, com 200 e tantas pessoas, dando um testemunho que a vida dele foi transformada, foi batizado ele, batizada a esposa, batizada a filha, e ele está lá dizendo para todo mundo que não sabia o que teria sido dele se não fosse aquele grupo de amigos. Agora, esse camarada tem outros amigos da cidade, ele está trabalhando com gente na cidade. E aí ele está lá dizendo: cara, Deus fez uma coisa na minha vida maravilhosa. Tem um grupo de amigos lá que a gente reúne toda quinta-feira, a gente bate um papo lá, fala de Deus um pouco, e depois ainda tem uns momentos da gente comer e dar umas risadas. São pouquinhas pessoas, vamos lá. E o cara vai, afinal de contas é na casa, as pessoas vão na igreja domingo à noite, vão lá no culto, domingo à noite. Pastor, nossa, é uma benção aí, cara, culto, domingo, pastor. Agora não, meio de semana, na minha casa, alguns amigos, um lanchezinho depois. Não estou tomando decisão nenhuma, só vou lá. Ele vai. A diferença é que isso aqui não é o templo. A diferença é que o templo são as pessoas que estão lá na casa. Templo é gente. O templo, igreja, é gente. E essa igreja está nos lares, certo? Isso aqui é uma construção dedicada ao encontro da igreja. Nós não vamos à igreja. Como igreja, nós vamos num lugar para adorar a Deus. É grande a diferença. Entende? E é isso que vai acontecendo, e aqui é o grande ensinamento. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eu concluo então a minha palavra. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com intrepidez a palavra de Deus. Eu quero ser fiel ao horário, não é? Que é muito tempo, e eu vou parar aqui e dar para os irmãos oportunidade, se quiserem fazer alguma colocação ou fazerem aí alguma pergunta, fiquem à vontade.
pastor Davi e os demais irmãos. Fiquem à vontade. Alguma questão, alguma dúvida? É muito conteúdo, né, gente? Tá gravando isso aí? Tá gravando. Então depois escuta aí, distribui aí, né? Vai digerindo, né? Um pouco disso depois. Se não tem pergunta e nenhuma colocação, eu quero orar por vocês. Eu quero orar entendendo que aqui nessa manhã existem problemas, existem dores, existem desafios e que a gente nem sabe. Alguns são graves. Pode existir pecados que estão guardados no coração. Alguns que podem estar lutando com eles há algum tempo e não conseguiu se libertar até hoje, pode estar bloqueando a sua vida. Eu digo isso, não precisa nem de nenhuma revelação especial. Aliás, a revelação especial, a palavra de Deus, que mostra como nós somos pecadores, como nós enfrentamos lutas, e como Deus não trata esses momentos sem significância, né? Eu quero orar para que Deus abençoe, trazendo um alívio para você, para que isso não te atrapalhe de viver a missão. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder refletir um pouquinho acerca da tua palavra. Obrigado por essa igreja tão linda, por esses irmãos tão preciosos que dispuseram esse tempo todo para estar aqui, ouvindo já durante praticamente 2 horas. Eu louvo o Senhor por isso. Muito obrigado pelo privilégio de ter os queridos aqui nessa manhã. E eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece com muita particularidade a realidade de cada um dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor minimize dores aqui, liberte de problemas e pecados e traumas e medos e bloqueios em nome de Jesus. Traga alegria no teu Espírito Santo, restauração. Traga força para a tua igreja, que o poder do teu Espírito Santo invada o coração desta igreja nessa manhã em nome de Jesus, de maneira que sejam fortalecidos do Senhor e possam viver na força do teu poder. Em nome de Jesus, capacita esta igreja de maneira extraordinária para viver um tempo novo, um tempo maravilhoso, um tempo de ousadia, um tempo de recursos espirituais. Abençoe, ó Deus, o reverendo Davi Francisco com a sua família, com o conselho da igreja, com os oficiais, e que o projeto de implantar os pequenos grupos seja um sucesso, seja uma bênção aqui nesta igreja e na cidade. Ó Deus, que à medida que a igreja abra o coração e se engaje nessa missão, o Senhor libere bênção sobre a igreja, sobre as famílias, sobre os lares, em nome de Jesus. Cuida, ó Deus, das criancinhas, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, os idosos, em nome de Jesus. Que a igreja se fortaleça cada vez mais e que recebam do Senhor a força para encarar os desafios e a intrepidez para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus.